Bora, bora, meus caros. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto que quem está comigo no dia a dia sabe que eu não canso de, de abordar, que é o tal do catálogo de produtos. E o que é esse catálogo de produtos? Não é o catálogo comercial, mas vamos começar por ali. Toda empresa, todo negócio, para poder se posicionar no mercado, ele fala com o seu cliente, com o seu lead, com o seu interessado, enfim, com quem é o destinatário da sua mercadoria, do seu serviço, por meio de um catálogo comercial em que ele diz o que ele vende, como ele vende, o que ele entrega e como ele entrega. Nessa mesma lógica, a Receita Federal, dentro de algumas premissas que surgiram a partir de acordos internacionais, estabeleceu o que a gente chama de janela única, que é a plataforma que nós denominamos de Portal Único Syscomex, e dentro do Portal Único Syscomex, ela trouxe o então catálogo de produtos. E aí, durante muitos anos, e as empresas que me acompanham há tempo, os profissionais sabem já, há muitos anos mesmo a gente vem falando de catálogo de produtos, mas só muito recentemente, acelerado pela reforma tributária, que o catálogo de produtos se tornou um tema central para as empresas de comércio exterior. E aí, onde que está o pulo do gato com isso? Como que o catálogo de produtos é uma ferramenta, é um elemento decisório? O catálogo de produtos, na verdade, ele é a base de informação que você vai fornecer, não só para a Receita Federal, mas para todos os órgãos anuentes, Metro, MAPA, IBAMA, Comissão Nacional de Energia Nuclear, Exército, me fogem os outros anuentes, Agência Nacional de Petróleo, enfim, todos esses que intervêm, que interferem, que atuam no comércio exterior. Por isso, quem trata o catálogo de produtos como uma burocracia vai pagar muito caro. O que acontece? Houve uma mudança de lógica, e não só uma mudança de sistema em que a gente sai do Syscomex e muda para o Portal Único Syscomex. Não foi isso só que aconteceu, isso é a cara do que aconteceu, mas não é a essência do que aconteceu. A partir dessa noção de janela única, a gente passa a ter todos os órgãos olhando para o mesmo sistema. Mas todas as informações também passam a estar na mesma base. E aí eu gosto muito, sempre falo isso e atribuo ao senhor Kleber Fontes, uma frase que ele me deu num evento que nós fizemos conjuntamente, que é: o catálogo de produtos tira a base de informações da empresa e coloca nas mãos dos órgãos públicos. Na lógica do sistema Syscomex, você só dá conhecimento para a Receita Federal das operações em andamento e que estão sendo registradas. Na lógica do catálogo de produtos, não. Você deixa todas as suas informações de operações ativas ou não ativas, quer porque não foram realizadas ainda, quer porque fazem parte do teu passado, ou quer porque você está estudando se vai realizar com aquela mercadoria, com aquele fornecedor, com aquela NCM, à disposição da fiscalização, para que ela a todo momento consiga fazer um cruzamento de dados num nível e numa profundidade absurdos. Isso muda todo o jogo, porque para o fisco, o catálogo é um reflexo, é um espelho de como a sua empresa opera. E ele pode ser um espelho que traz um reflexo muito positivo ou um reflexo que é um reflexo muito negativo. E aí? Isso exige dos negócios que a linguagem que é transmitida externamente ela seja padronizada. Mas essa linguagem tem que nascer de algum lugar. E ela nasce internamente. E esse é o primeiro ponto de estrangulamento. Quando eu sento para conversar com alguns clientes, e infelizmente com a maioria deles, com as empresas, enfim, de um modo geral, e eu pergunto: qual é a descrição da sua mercadoria? Como que você a descreve tecnicamente? E aí vem aquela resposta comercial, como se ele estivesse me vendendo o produto dele. E em muitas situações,
a descrição comercial é completamente diferente da descrição técnica, ou ela omite elementos que são imprescindíveis para a descrição técnica, para que você possa qualificar esse item de forma adequada, para que você possa dimensionar esse item de forma adequada. E aí para e pensa se você estivesse do outro lado do balcão e fosse um órgão público. Você não conhece essa mercadoria da mesma forma como o importador. Você não a comercializa, você não a tem no dia a dia, você não está familiarizado com o detalhamento dela. E tudo que você tem são aquelas linhas de explicação que aparecem no catálogo de produtos. Se essa é a base que a fiscalização tem de suporte, se essa base não for fornecida de uma forma completa e detalhada, a gente já começa com problema. Não vou falar aqui da multa de 1%, porque ela já não existe mais hoje, revogada como está, e sem a nova regulamentação da penalidade subsequente incluída pela reforma tributária, a gente não fala em penalidade por descrição. Aquele 1% do valor da multa do valor aduaneiro. Mas existem outras multas que não vinculadas a essa multa do 1%, na identificação de uma falha descritiva, de uma falha qualitativa, de uma falha quantitativa daquilo que você insere no sistema, elas são aplicáveis. E aí são das mais variadas e variam de leves a muito pesadas. Então, a primeira situação que a gente tem é essa. Quando você identifica que a descrição que você fornece para um item, ela tem um foco comercial, você tem que olhar para dentro. Você tem uma equipe técnica capacitada para poder fazer essa avaliação do seu item? Para poder te dizer como que ela é tecnicamente composta, como que essa mercadoria deve ser analisada sob o aspecto da função primária, função secundária, aplicação, composição, qual é o item que prevalece, qual é a função que prevalece, qual o percentual de composição de cada material, e aí varia muito. A gente pode estar aqui falando de um item de decoração, como a gente pode estar falando de um produto químico, a gente pode estar falando de uma peça de um veículo automotivo, a gente pode estar falando de material escolar. Pensem, a quantidade de códigos de classificação de mercadoria é um negócio absurdo. E essa descrição que você vai fornecer lá é justamente a descrição que vai validar ou invalidar o código NCM que você coloca lá. Então, essa padronização forçada, ela é muito, muito relevante. Não que ela não existisse antes, mas a cobrança sobre ela era muito diferente. Isso muda como você se posiciona. E o que eu tenho visto no dia a dia são muitas empresas que, quando chamadas a efetivamente descrever o seu produto, detalhar, entender como que vai ser a denominação, olhar para os atributos que estão lá postos no sistema, entender se eles são aplicáveis, não são aplicáveis, entender se a NCM está adequada ou não está adequada, ela traz uma realidade muito diferente. A padronização já existia, só que ninguém olhava da forma como se olha hoje. Não se tinha um cruzamento contínuo de dados entre você, que importa do importador X, e o fulaninho, que também importa do exportador X, e o fulaninho, que também importa do exportador X. Como vocês trabalham isso? Como vocês indicam o mesmo tipo de mercadoria, ou talvez a mercadoria idêntica? Não estou nem entrando aqui em questão de preço, estou falando só como você diz que é o seu produto. Pois bem, essa rastreabilidade, que é uma outra mudança de chave que a gente tem, ela é uma rastreabilidade de você, da sua empresa, do seu negócio, em relação aos seus pares, então aquele que compra do mesmo exportador que você, ou até compra de um diferente, mas compra mercadoria praticamente idêntica. E de você com você mesmo, porque ela vai te permitir uma comparação do teu histórico operacional com aquilo que você está dizendo que é a sua mercadoria. E vai permitir um balizamento daquilo que você diz para o futuro das suas operações. Então, isso é extremamente relevante. A base da rastreabilidade é que vai permitir o cruzamento de dados. Então, a gente não está falando só de cruzar o conteúdo da sua fatura comercial, de cruzar o seu BL, de cruzar o seu romaneio de carga. A gente está falando de cruzar o cerne, o nascimento da sua operação. E isso tem consequências aduaneiras, sim,
Pode ser que paralise uma operação, pode ser que se demore mais num canal amarelo, num canal vermelho, pode ser que um canal verde deixe de ser um canal verde no meio do jogo. Ela traz também as consequências tributárias, porque às vezes uma mercadoria que está numa NCM que tem um risco de ter, por exemplo, um controle administrativo de um órgão anuente, um Inmetro da vida, um IBAMA, com a descrição que você deu, pode ser que se aplique esse controle, pode ser que não. O que vai determinar? Vai determinar a especificidade, para ver se você se enquadra numa dispensa de licenciamento, numa dispensa de cadastro, de registro, ou não. Então, você vai adicionando camadas de criticidade e de complexidade ao seu processo se a sua estrutura de catálogo de produtos não estiver bem feita. E aí eu vejo sempre um erro clássico, e me compadeço muito dos colegas despachantes aduaneiros, é que as empresas tendem a transferir isso para o despachante aduaneiro, achando que é uma responsabilidade dele, ou então para quem está lá na ponta do operacional, quando na verdade você deveria envolver toda a empresa nesse processo. E o porquê? Porque o risco não é do despacho aduaneiro, o risco não é do cara que está lá fazendo a operação na ponta. O risco é sistêmico. O risco é trazer um custo de autuação, um custo de logística por demora, trazer uma redução de competitividade, uma redução de margem. O catálogo, ele transforma o que era antes visto como um erro operacional, porque ele só vai ser visto no momento do registro da operação, num passivo estrutural. Passivo esse que toma proporções absurdas. E eu tenho me deparado com questões muito importantes, eu tenho me deparado com verdades, com dogmas que as empresas têm de uma certeza de minha mercadoria é isso, porque no meu mercado é assim que a gente se posiciona, eu copiei meu concorrente, é assim que se faz. Se ele pular da ponte, o seu concorrente, você vai pular atrás? Gosto muito disso. Ou aquela frase que dizem, todo mundo faz assim. Mas a minha mãe diz que eu não sou igual a todo mundo. Exatamente, sua mãe tinha razão, você não é igual a todo mundo. E essa verdade vale para as empresas. Então, o catálogo de produtos, ele deixou de ser um ativo. Não é o catálogo. O catálogo de produtos tirou a descrição da mercadoria, a classificação da mercadoria, de um lugar que se tinha colocado de um ativo operacional, que já era equivocado. Veja, ele não inova, ele não cria nada diferente. Ele apenas traz uma clareza. Ele tira essas informações, esses dados, do patamar operacional e os coloca no patamar estratégico, que é onde eles deveriam estar desde o primeiro momento. Eu sei que é muito difícil você subir essas informações para o nível de gestão, para o nível de conselho, muitas vezes dentro das empresas. E talvez na linguagem operacional realmente não faça sentido levar este conteúdo para este nível de tomada de decisão. Mas as implicações do conteúdo estratégico, as implicações do conteúdo merceológico, as implicações da NCM, da descrição, do licenciamento, do custo logístico, sim, essas são questões que têm que ser levadas para o nível decisório, porque elas vão impactar diretamente as empresas em como elas decidem por um caminho comercial, por um caminho de novo projeto de negócio, por uma abertura de uma nova linha de produtos, ou pelo corte de despesas de uma planilha, de uma revisão de custos estruturais. E isso é muito significativo, porque sem você ter essa noção do impacto que o conhecer a sua mercadoria, o conhecer tecnicamente o que ela representa e como isso pode gerar custos ou oportunidades no seu negócio, pode fazer toda a diferença. O que eu tenho visto no dia a dia são situações em que, durante a elaboração do catálogo de produtos, nós identificamos passivos de significativa monta, não só porque gera um recolhimento tributário retroativo, o risco de autuação, mas também oportunidades de mudança de posição de mercado, mudança da forma como você, a partir do catálogo de produtos, elabora
o seu catálogo comercial, que é aquele que vai para o seu mercado, altera como a sua equipe comercial verbaliza e noticia e vende para o seu cliente um produto, para criar uma linguagem uniforme, eficiente e que permita que a empresa escolha caminhos mais seguros, mas não menos competitivos. E acertar isso é um trabalho que exige um alinhamento interno muito grande e, mais do que isso, exige um trabalho em equipe do pessoal do operacional, do pessoal da engenharia, do pessoal do financeiro, do administrativo, da direção. E aí vamos incluir as pessoas de fora, contabilidade, despacho aduaneiro, jurídico. Tudo isso tem que conversar num projeto harmônico. E aí você pode estar pensando, nossa, mas isso então é só para empresa grande? Não. O catálogo de produto não veio para um ou outro tipo de importador. Ele veio para todo mundo. Ele bate igual. Ele exige igual. Ele veio para que você possa ter um único critério para falar da sua mercadoria. E que esse seja o critério que você apresenta para o ente público. Então, o catálogo de produtos, ele é para todo mundo. Isso vai representar um custo? Obviamente. Seja um custo financeiro, porque você vai ter que contratar um sistema, ou contratar uma equipe de consultoria, ou trazer alguém para dentro da sua equipe como um profissional responsável pela gestão desse catálogo, pela elaboração desse catálogo, obviamente. Mas aí você tem que entender que é um custo na medida em que você está olhando para isso como algo não necessário e como se fosse uma novidade implementada pelo governo federal. Tudo isso que o catálogo traz não é novo, é só uma metodologia diferente. Você já deveria ter feito isso. Então, o investimento que você faz nisso hoje, na verdade, é você correndo atrás do que você não fez antes. E quando você toma essa iniciativa, você já está num trabalho de redução de passivo e de ampliação da sua margem de competitividade, do seu posicionamento no seu mercado. Muda um pouco o foco e você vai entender que não é um custo, é um investimento, é uma prevenção, é uma estratégia. E essa é a ideia que eu gostaria que as empresas tivessem, que os decisores tivessem em relação ao catálogo de produtos. Porque se ele não for bem feito, sim, ele é um risco sistêmico. Mas se ele for bem feito, ele é um elemento muito importante na estrutura do seu negócio. Não tem como eu falar de tudo do catálogo de produtos de uma vez, e ele não é só sobre flores. Tem os seus percalços, tem as suas dificuldades. Então, em outras oportunidades eu vou entrar aqui em ideias de como seria interessante as empresas abordarem o tema, como que isso realmente acontece no dia a dia, o que está dando de problema na hora de fazer o catálogo, e quem está comigo nesse barco aí sabe que não são poucos problemas. Então, tem várias camadas, mas a ideia central é não subestime o catálogo de produtos como um elemento concorrencial, como um elemento estruturante. Ele faz parte do leque de compliance e ele realmente pode fazer toda a diferença no seu negócio.